Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas o Senhor fará ao nosso favor. Hoje é o 11º dia do nosso propósito Família Feliz. Iremos para a reflexão ainda sobre a criação dos filhos. Hoje nosso tema é como ajudar o adolescente em conflito. Vamos para a nossa parte final sobre criação dos filhos. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. A ferramenta mais importante que você tem para ajudar o seu filho é você mesmo. Sua pessoa é essencial para determinar a eficácia da sua capacidade de verdadeiramente ajudar alguém. Essa compreensão, no entanto, não diminui a importância do Espírito Santo. A questão é que sua atitude e o seu comportamento podem tanto ajudar como atrapalhar qualquer obra de cura que o Espírito Santo esteja pronto a operar por seu intermédio. Muitos pesquisadores tentaram identificar as qualidades que contribuem para o sucesso nas relações de ajuda. Descobriram a importância de fatores como sensibilidade, esperança, compaixão, controle, consciência e conhecimento. A lista pode preencher várias páginas. No início de 1967, Carl Rogers e seus colegas levaram a cabo um estudo de 4 anos de duração que parecia mostrar os que realmente interessa. Foi confirmado por estudos de duração que parecia mostrar o que realmente interessa. A descoberta são inequívocas. As pessoas tendem a melhorar quando estão ao lado de alguém que são cordial, sincero e simpático. Sem essas características, a condição do indivíduo pode até piorar. Mas o que significa cada uma dessas características? Vamos saber? Cordialidade. Do latim cordiale, relativo ou pertencente ao coração. Afetuoso, afável, sincero, franco. Sinceridade. Do latim sincero, sem mistura, sem malícia, puro. Significa aquele que se expressa sem artifício, sem intenção de enganar, franco, leal, que se mostra disposto a reconhecer a verdade. Franco e leal. Empatia. Do inglês empathy, significa a tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outras pessoas. Autoanálise. Assinale a resposta que mais se aproxima de suas convicções e atitudes. Tenham em mente que a melhor resposta é a que melhor expressa o que você realmente pensa nesse momento. Use as pontuações a seguir. Bom, nesse item, pais, nós vamos começar aqui com as respostas. Eu vou falar pausadamente e em seguida farei as perguntas. E logo depois veremos as pontuações do que você pensa em relação a convicções e atitudes. Então, primeiro vamos fazer valer a pontuação correspondente à sua resposta, amém? 5. Aceito plenamente. 4. Aceito. 3. Não tenho certeza. 2. Discordo. 1. Discordo totalmente. Perguntas. 1. Dar conselhos não ajudará em nada meu filho? Você vai colocar a pontuação na frente. 2. Aceito e respeito meu filho mesmo quando ele discorda de mim? Coloca a pontuação na frente. 3. Quando erro, reconheço que errei diante do meu filho? 4.
Antes de tomar uma decisão, analiso seriamente o lado do meu filho em uma divergência? 5. Prefiro contar com a intuição, mesmo que não saiba qual será o resultado. 6. Não preciso de resultado concreto, imediato, para saber que está havendo progressos. 7. Em uma situação de tensão, costumo permanecer calmo. 8. Conheço meus limites quando se trata de ajudar meu filho? Na frente desses itens, você vai colocar a pontuação que eu coloquei no começo, que começa em 5 e vai diminuindo essa pontuação. Amém? Agora, eu vou colocar as respostas conforme a pontuação que você somou. Amém? O total de pontos de suas respostas determinará o seu grau em relação às qualidades necessárias de um bom auxiliador, no caso, os pais. De 30 a 40 pontos. Você tem tudo. Aliás, você pode oferecer ajuda efetiva para o seu filho. Procure manter as suas qualidades. Pontuação de 20 a 29. Você tem tudo para dar ajuda efetiva, mas precisa se esforçar para exercitar as características citadas. Pontuação de 1 até 28. Você precisa de ajuda objetiva para oferecer o auxílio que está tentando dar para seu filho. Amém? Então, você primeiro analisa lá a pontuação e a resposta. Depois, você vai ver as questões, vai colocar na frente essas pontuações correspondentes às respostas. Vamos aqui dar um exemplo. Na questão número 7, em uma situação de tensão, costumo permanecer calmo? Lá você vai colocar 5, 4 e por aí vai. Depois você vai somar e analisar as respostas que eu citei anteriormente. Amém? Embora essas 3 características sejam essenciais para que a ajuda eficaz ocorra, não são garantidas de sucesso. São necessárias, mas não suficientes. As pessoas que têm essas qualidades ainda encontrarão variações na eficácia da verdadeira ajuda. Por exemplo, é crucial que os pais tenham ouvidos atentos. Mas o que é ter ouvidos atentos? A essência da ajuda é saber ouvir. Aristóteles observou que, embora uma pancada na cabeça possa deixar uma pessoa inconsciente, um golpe no coração certamente será fatal. O ouvido atento é a essência da ajuda. É fundamental para a sobrevivência da relação de ajuda. Sem essa qualidade, a compaixão não dura. Jesus sabia que ouvir era importante. Ainda menino, sentava-se com os mestres no templo, ouvindo e fazendo-lhes perguntas, e todos ficavam maravilhados com seu entendimento. Lucas 2, versículos 46 e 47. O apóstolo Paulo sabia que ouvir era uma tarefa diligente. Quando estava diante do rei Agripa, disse: Peço que me ouças pacientemente. Ateus 26, 3. O livro de Tiago exorta-nos a ser prontos para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19. O livro de Provérbios diz: Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13. A palavra ouvir aparece quase 200 vezes na Bíblia. As palavras de um adolescente em conflito costumam dissimular sentimentos importantes. Reproduzir os sentimentos do adolescente é uma das técnicas de escuta mais difíceis e úteis. A seguir encontra-se algumas frases típicas dos adolescentes. Leia cada uma separadamente, tentando ouvir os sentimentos. Anote o sentimento que você ouviu e escreva uma resposta que reflita de cada frase. 1. Treino o tempo todo, mas não adianta nada. 2.
Toda garota tem namorado, mas eu não tenho. 3. Eu não devia ter batido a porta, mas ela não devia ter dito aquilo. 4. Eu queria poder chegar em casa depois da meia-noite. O Carlos pode. 5. Você acha que eu fiz a coisa certa? 6. Eu queria dar um soco na cara dele. 7. Não quero mais falar sobre isso. 8. Do que adianta? 9. Se ela rir de mim, não vou perguntar para ela. 10. Eu não sinto nada em relação a isso. Após vocês ouvirem, pais, essas 10 questões, você deve estar com um caderno e você deve se colocar no lugar do adolescente, do seu filho, e responder que sentimento essas frases expressam. O que o seu filho estaria dizendo através dessas frases? Para continuarmos esse áudio, eu sugiro que você faça essa análise como se você estivesse interpretando o que seu filho fala com essas 10 frases. Amém? Preste atenção nos sentimentos que estão embutidos nessas afirmações. 1. Treino o tempo todo, mas não adianta nada. Sentimento. Você parece desanimado. 2. Toda garota tem namorado, mas eu não tenho. Sentimento. É como se um adolescente sobrasse. 3. Eu não devia ter batido a porta, mas ela não devia ter dito aquilo. O sentimento se sente um pouco culpado, mas ao mesmo tempo no direito de ter feito o que fez. 4. Eu queria poder chegar em casa depois da meia-noite, o Carlos pode. O sentimento imagino que você está achando que somos super protetores e com isso pegam no meu pé. 5. Você acha que eu fiz a coisa certa? O sentimento de incerteza, o adolescente não tem muita certeza. 6. Eu queria dar um soco na cara dele. Sentimento. A raiva, a ira. Não quero mais falar sobre isso. Sentimento. Parece que você está se sentindo sobrecarregado, como se tudo isso fosse demais para você. 8. Do que adianta? Sentimento. Quando você diz isso, dá a impressão de que você está desanimado e entregando os pontos. 9. E se ela rir de mim? Não vou perguntar para ela. Sentimento. Estou achando que você está um pouco medroso, tem medo e já tomou uma decisão. 10. Eu não sinto nada em relação a isso. Sentimento. Tenho a impressão de que você não sabe o que deveria sentir em relação a isso e, portanto, acha que não sente nada. Conseguiram os pais que escutam esse áudio compreender que em toda frase os adolescentes expressam algum tipo de sentimento. E nós, pais, temos que olhar e analisar e interpretar essas frases e respeitar esse momento do adolescente. Nós temos que ter o nosso ouvido atento, aguçado para aquilo que ele está falando, expressando. Amém? Próximo item. Qual a função do ouvido atento? Número 1. Suscitar sentimentos ocultos. Ao ouvir atentamente, você permite que os sentimentos ocultos do adolescente venham à tona. O adolescente em conflito nem sempre fala da dor. Deseja que alguém perceba que está sofrendo sem ter que confessar isso. Um grito de medo, por exemplo, pode parecer disfarçado por uma expressão dura.
A dor, às vezes, é calada com palavras de raiva, e a depressão pode estar por trás de um sorriso tenso. Para ajudar o adolescente, os pais precisam usar um bom sismógrafo interno para sentir os tremores que há por trás da aparente calma. Na verdade, ouvir com atenção é exatamente isso. Uma forma de sentir o terremoto da adolescência. Se os pais avaliarem que Marcelo, 14 anos, não está tão apático como parece, e sim com raiva, por que não conseguiu entrar para o time? Não dirão? Você não quer reconhecer que está com muita bronca? Em vez disso, sondarão com cuidado. Tenho a impressão de que você está bravo e não sabe se tem direito de ficar assim. Uma declaração como essa permitirá que Marcelo assuma a raiva escondida sem perder a dignidade. 2. Espantar o medo dos sentimentos. Sem fazer julgamentos, o ato de ouvir atentamente cria um ambiente seguro. É uma oportunidade para o adolescente receioso abaixar suas defesas, acessar os temores que haviam sentido e saber que seus sentimentos são normais. Quando o adolescente se fecha, como se ele pisasse no acelerador até o máximo, mas mantivesse o carro em ponto morto e outro pé no freio, gastaria um combustível valioso, mas não sairia do lugar. O ouvido atento dos pais recarrega o combustível do adolescente para que ele comece a andar na direção certa. 3. O ato de ouvir ajuda o adolescente a ser o seu próprio conselheiro. O papel dos pais não é socorrer. Muitas vezes os pais pensam que ajudar é dar conselhos. O problema em resolver os conflitos dos outros é que as soluções externas alimentam uma dependência negativa. Se você resolver um problema para um adolescente e na semana seguinte ele aparecer com um problema semelhante, você terá que apagar o fogo outra vez. Quando ouvimos uma pessoa, estamos dizendo, acredito em você. Mas dar conselhos é mesmo que dizer, não confie nas soluções que você encontra sozinho. Ao ouvir atentamente os pais, reforça a confiança do adolescente em conflito e o ensinam a depender de Deus e de si mesmo para resolver seus problemas. 4. O ato de ouvir promove a verdadeira aprendizagem. Os únicos seres que realmente querem que alguém mude alguma coisa neles são os bebês com as fraldas molhadas. O objetivo da ajuda não é mudar ninguém, mas criar uma relação em que a pessoa aprenda a mudar sozinha. Uma reação na qual a amargura verdadeira aprendizagem, a que realmente influencia o comportamento, se dá em geral pelo autoconhecimento. E o ouvido atento dos pais ajuda o adolescente em conflitos a descobrir por si mesmo como lidar com essas situações. É o princípio de participação. As pessoas são motivadas a realizar ou levar a cabo as decisões que ajudaram a tomar. A motivação para seguir um conselho imposto, quando muito, é mínima. 5. Erro comum do ouvido atento. Os pais podem ficar tão confiantes na própria capacidade de ouvir que perdem o interesse em praticá-la. Ou esforçam-se tão diligentemente para serem ouvintes sofisticados, que deixam passar as coisas mais evidentes. Para ser eficiente na arte de ouvir, os pais não podem perder o desejo ou a percepção do óbvio. Por que os conselhos irritam? Muitas vezes o conselho acaba com a essência da ajuda. Um pequeno conselho, como um pequeno dente de alho, pode durar muito. O conselho quase sempre é egoísta. Quando você dá um conselho sem ouvir atentamente, acha que está sendo de grande ajuda. Afinal, ao ajudar o adolescente a enxergar a luz, você não estará ajudando seu sofrimento? Na verdade, a tentativa de mudar o adolescente pelo conselho
além de ingênua e ineficiente, é egoísta. É triste ver um adolescente sofrer com um conflito. Por isso, ao fazer a sua parte, dar conselho, os pais se sentem melhor. A principal motivação por trás dessa prática, não é raro, é o desejo de se sentir bem consigo mesmo. Não se surpreenda com o caos que um conselho pode causar. O conselho pode piorar o sentimento do jovem. Porque o jovem não pode ou ainda não está pronto para seguir. Isso pode causar grandes crises de culpa. Os conselhos que os amigos de Jó lhe deram no momento de aflição serviram apenas para deixar o pobre homem mais triste. A única forma de saber se um adolescente está pronto para um conselho é estar disposto a ouvi-lo atentamente. Os conselhos podem ser ameaçadores. Às vezes, um conselho pode colocar as convicções e atitudes do adolescente em questão. Essa prática pode expor a insegurança e a incerteza dos pais em relação às suas próprias convicções. Ninguém gosta quando os próprios valores em determinadas áreas são abaladas. Por isso, os pais acham que, se convencer um adolescente a pensar como eles, esse mal-estar passará e suas próprias convicções serão fortalecidas. Então, provam mais uma vez que estão com a razão. O conselho pode ser uma chateação. O ouvinte aborrecido, na tentativa de reprimir o impulso de levantar e ir embora, simplesmente deixa a mente devagar e para de prestar atenção. É como um jovem entediado na igreja que diz para a mãe: "Dê logo o dízimo, vamos embora, mãe." O conselho dado por quem não tem ouvido atento pode ser uma chateação. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Provérbios 18:13. O conselho pode custar caro. Embora os pais prontos a dar conselhos, isso não significa que o filho esteja pronto para recebê-los. Quando o preço de ouvir um conselho é maior que as vantagens que se ganha, a pessoa o recusa. Ao ouvir um conselho dado por um ouvido desatento, o adolescente diz: "Não quero mais falar sobre isso." A conclusão é óbvia. É difícil errar quando se tem ouvido atento, mas o conselho e as recomendações podem bloquear o fluxo das verdadeiras emoções. Em outras palavras, o ouvido atento quase sempre ajuda o outro a esclarecer a confusão, para que o conselho seja útil. Pensando na importância de saber ouvir, veja abaixo algumas formas específicas de reduzir possíveis consequências negativas. A. As pessoas ouvem melhor um conselho quando estão calmas e com a cabeça no lugar. Não é bom ensinar alguém a nadar quando se está afogando. B. Ajude o adolescente a dar conselho a si mesmo. Exemplo: o que você daria para uma pessoa na situação? C. Os conselhos terão mais efeitos se não forem dados a todo momento. D. Peça para a pessoa explicar com as próprias palavras o que você acabou de dizer. E se o jovem não compreender ou não acertar um conselho, não force. Conclusão. O medo de errar é um dos maiores obstáculos que os pais enfrentam. Todo pai, apesar da experiência e conhecimento, comete erros. Até os especialistas em criação de filhos não estão livres de cometer enganos. E ninguém espera que você seja o pai ou a mãe perfeita. Por isso, permita-se cometer erros e aprender com eles e não desista. O genial inventor Thomas Edison deparou certa vez com dois adolescentes desanimados que lhe disseram: "Já realizamos 700 experimentos e ainda não conseguimos fazer uma lâmpada. Nós fracassamos." Então Edison respondeu: "Não fracassamos, fizemos progresso. Agora sabemos 700 coisas que não devemos fazer. Estamos ficando especialistas. A cada erro, nos aproximamos mais de nosso objetivo." A sabedoria de Thomas Edison também serve para aprendermos a lidar com um filho adolescente em conflito. Que nós, pais, possamos evitar os erros resumidos nesse material. Aleluia. Deus os abençoe.
Em nome de Jesus, e amanhã nos veremos com outra reflexão, com outro estudo da família feliz. Amém?